Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. E como é que você resiste ao diabo? Com a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não precisava de nada mais do que a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás vem com essa artimanha. Se tu és o Filho de Deus, então faz. Então me mostra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus vai dizer: e disse-lhe ao diabo, aleluia, perdão, e Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele pega essa palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem estava no Umadep pôde presenciar essa palavra, pôde ouvir aonde estava citada essa palavra lá em Deuteronômio 8. Aleluia. Quando Moisés está falando com o povo ali, está lembrando das coisas que o Senhor fez. Está falando assim: vocês estão padecendo 40 anos. Aleluia. E o Senhor, ele deixou vocês sofrerem. O Senhor deixou vocês passar fome. Mas o Senhor também aprove do maná, que nem vocês sabem de onde vem. Moisés estava falando ao povo. Aí ele fala assim, ó, para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o homem. O Senhor, ele propôs a vocês. Ele proporcionou o maná do céu, que vocês não sabem de onde vem. Para mostrar para vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa palavra? O que eu aprendo com essa palavra? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás, ele vem, ele pega uma necessidade de Cristo, ele pega uma necessidade do corpo de Cristo, e ele começa a colocar em xeque a identidade dele. Ele começa a falar assim, ó: vai, sacia a sua vontade, mata a sua fome. Você não está com fome? Será que Jesus não estava com fome? Claro que ele estava, a palavra diz que ele teve fome. E aí Satanás começa a colocar isso em xeque. Mas Jesus vai lá e fala assim, ó: eu não preciso mais de satisfazer a minha vontade que eu vou viver. Aleluia. Não é somente disso. Porque é interessante que ele fala, nem só de pão. Ou seja, é necessário o pão. Aleluia. E o pão aqui não é somente o pão que nos alimenta. São as nossas necessidades do dia a dia. Porque é isso que Satanás tem colocado em xeque. É isso que ele tem nos proporcionado. Porque a gente, hoje, vamos trazer para os dias de hoje, qual é a nossa maior necessidade hoje para continuar vivendo aqui na terra? É o dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver. Aqui na terra, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa suprir nossas necessidades. A gente precisa comprar, a gente precisa comer, a gente precisa vestir. Tudo isso demanda essa necessidade, que é o dinheiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia, Satanás tem pegado dessa necessidade, aleluia, para falar: faz, mata a sua fome, sacia a sua vontade. O seu corpo não está pedindo. E eu não estou falando só do dinheiro, o dinheiro é só um dos exemplos. Aleluia. Faz, mata a sua vontade. Você não pode? Você não é? Faz. Você não tem o livre-arbítrio? Aleluia. Ou você não tem? Faz. Aleluia. Essa foi a mesma artimanha que ele usou lá no Jardim do Éden. Aleluia. Para querer derrubar o homem. Para derrubar o homem, porque ele conseguiu derrubar. Aleluia. Ele colocou em xeque aquilo que o homem já sabia que ele tinha. Ele pegou uma necessidade ali, começou a falar uma conversa, uma artimanha, começou a lubrificar a mente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí veio a queda do homem. Faz, você não pode, você não é livre, você não é, você não fala que você é, você não diz que você é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então faz. Aleluia. Só que aí Jesus vai lá e quebra Satanás no meio. E fala: nem só de alimentar a minha carne, nem só de dinheiro. Aleluia, trazendo para os dias de hoje. Não é só de dinheiro que eu vou viver. Não é só de satisfazer as minhas vontades. Não é porque o meu corpo está pedindo, porque eu tenho vontade de fazer isso, porque eu tenho vontade de fazer aquilo. Não é só disso que eu vou viver, não. É de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está ali, pegando a palavra para resistir ao diabo. E ele continua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento
de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu li essa palavra, nessa parte eu comecei a achar até engraçado, né? Porque Satanás ele vem com uma proposta agora diferente a Jesus, né? Jesus já tinha quebrado ele no meio. Ali ele já tinha que ter se tocado e saído. Mas não, ele continua insistindo. Porque ele é assim. Não é diferente nas nossas vidas. Você pode até resistir ali por um momento. E aí quando você pensar em vacilar, ele está ali de novo. Porque ele não dorme não. Ele continua, a gente dorme, a gente descansa, a gente para, mas ele não para. Ele trabalha todos os dias para querer nos tirar do nosso propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua. Ele leva o Senhor ali e começa a mostrar os reinos do mundo e fala assim, ó: se você me adorar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dar-te-ei todo este poder, toda essa glória, todo esse reino aqui será seu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que é engraçado, porque Satanás não tinha se dado conta, talvez porque ele não sabia ainda, né? Porque Satanás ele não tem o poder de saber o futuro. Aleluia, ele não sabia o que estava por vir. Ele não sabia do processo que Jesus passaria. Ele não sabia do que aconteceria, de que Jesus seria fiel até o fim. Talvez ele estava se iludindo, acreditando que talvez o plano que o Senhor já tinha traçado não iria acontecer, de que de uma forma ou de outra ele poderia iludir Jesus de forma que ele desistisse do seu propósito. Ali Satanás, iludido na sua própria mentira, ele faz uma proposta ao Senhor. Aleluia, eu vou te dar todo esse mundo, toda essa glória aqui, ó, todo esse povo aqui, ó, será seu, se prostrado me adorares. Olha só o que Satanás fala. Aleluia. Mal sabendo ele que lá em Salmos, no seu capítulo 22, no verso 27, vai dizer que todas as gerações vão se prostrar diante do Senhor. Ou seja, tudo já é dele. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo já é dele. Glória a Deus. Aleluia, vai chegar um dia que todo esse povo vai ter que se dobrar e reconhecer de que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que toda a glória, que todo o poder foi dado a Ele. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Satanás continua insistindo. Se você se prostrar e me adorar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tudo aqui vai ser seu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que ele não sabia, aleluia, de que Jesus já estava convicto do que ele faria. Aleluia. Jesus ele não estava pensando em desistir, ele não estava pensando, ele não cogitou no momento algum em voltar atrás. Aleluia, ele se entregou por inteiro. Ele viu que ele sabia da missão que ele tinha para nos resgatar. Aleluia, e Satanás ele fala assim, ó: porque todo esse povo é meu, me foi dado, e eu faço o que eu quero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que Satanás ele se baseia nisso, porque o pecado tinha entrado no mundo. O pecado estava dominando o mundo. Aleluia. E o preço do pecado ainda não tinha sido pago. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tinha ninguém que se achasse digno de pagar o preço, aleluia, pelo pecado. Aleluia, então Satanás se achava dono de tudo. É tudo meu. Agora que o pecado entrou no mundo, me deu legalidade, eu entrei, eu sou o príncipe desse mundo. Agora é tudo meu. E eu faço o que eu quero com isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que Satanás não sabia que mais para frente Jesus ele subiria numa cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante porque em toda a trajetória de Jesus a gente vai vendo que Satanás vem tentando parar o propósito de Jesus. Ele vem tentando travar aquilo que Jesus veio para fazer. Aleluia, porque ele sabia que ele não queria que Jesus pagasse o preço. Então ele vem tentando. E a gente vê inúmeras vezes, inclusive quando Pedro vai falar para o Senhor, né? Jesus está ali falando com os discípulos do propósito dele. É necessário que eu sofra, é necessário que eu morra, é necessário que eu ressuscite. Jesus está falando para os discípulos o que vai acontecer com ele. E aí Pedro se levanta e fala assim: não, Jesus, não faz isso. Tenha compaixão de si mesmo. Tenha amor à sua vida. Você não precisa passar por isso. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ó, para trás de mim, Satanás. Aleluia.
quê? Satanás estava ali querendo travar o propósito. Aleluia. Ele queria travar que Jesus subisse naquela cruz. E ele vai tentando, a gente vê até no momento da cruz, quando Jesus já está lá em cima, já está entregue, aleluia, está ali nos seus últimos suspiros. Satanás usa daqueles que estão passando ali embaixo, usa daqueles sacerdotes, usa os escribas, usa até mesmo o ladrão que está no seu lado para falar assim, ó: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e nos salve também, para que assim nós possamos crer no Senhor. Aleluia. Satanás ali até no último suspiro de Jesus queria travar o propósito, queria fazer com que Jesus retrocedesse. Aleluia. Ele não sabia que Jesus estava totalmente disposto. Jesus, ele se entregou, meus irmãos. Aleluia. Em momento nenhum ele cogitou voltar atrás. Aleluia. E ali Jesus paga o preço. Aleluia. Ele compra toda a humanidade com seu sangue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Satanás não sabia de tudo isso, o que aconteceria mais à frente. E por isso ele lança essa proposta que é até absurda, sabendo do poder, da onisciência de Cristo. É uma proposta absurda, mas é o que ele tem feito hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua com as suas propostas. Aleluia. Ele fala assim, ó: eu vou te dar toda essa glória, se prostrado me adorares. Aleluia. Ele vem com uma artimanha, ele vem te oferecendo algo que já é seu. Aleluia. E muitos têm se perdido nisso, porque Satanás vem oferecendo aquilo que você já tem por direito. Aleluia. Ele vem querendo te dar aquilo que você já tem. Ele fala assim, ó, e é assim nos dias de hoje, ele fala assim, ó: você quer felicidade? Eu vou te dar felicidade. Vem comigo. Toma a sua felicidade aqui. Toma a bebida. Aqui você vai ser feliz. Toma a droga. Aqui você vai ser feliz. Toma mulheres, toma homens, prostituição. Toma isso. A grosso modo, isso é um absurdo de se ouvir. Só que sutilmente a gente aceita essas propostas. Sutilmente uma geração tem se corrompido com essas propostas, porque ela não vem a grosso modo assim: toma uma bebida, toma uma cachaça, toma isso. Ele vem sutil, porque ele é assim, ele chega sutilmente. Ele fala assim: se envolve com essas pessoas, anda, não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. E aí ele vai querendo te entregar aquilo que você já tem, que é a felicidade, que só em Cristo. O irmão João falou aqui: a nossa alegria vem de quem? Aleluia. De Deus. Senhor. Glória a Deus. O ser humano, a gente já tem isso, a gente já tem alegria. Só que Satanás vem com a proposta dele absurda, querendo te entregar aquilo que você já tem. Ele fala: se você quer ser alegre, eu vou te entregar isso. Só que aí você tem que me adorar. Você tem que abrir a mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão. Você quer vir, você quer a felicidade. E aí naquele momento de confusão, quando a gente não está sujeito a Deus, quando a gente não está enxertado na palavra, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que Jesus tem resistido, porque ele consulta o coração. Quando ele vê a palavra, ele lança, ele resiste. Aleluia. E aí essa proposta se torna absurda quando a gente está com os nossos olhos abertos. Aí você fala assim: Satanás, a palavra do Senhor está escrito que só o Senhor Deus adorará. Aleluia. E nem a um outro. Aleluia. Porque você tem a palavra do Senhor no seu coração, você tem respaldo para resistir ao diabo. Você consegue resistir porque a palavra está em você. E essa é a importância de estarmos aqui todos os dias. É a importância de estarmos aqui, aleluia, se fortalecendo no Senhor, aprendendo do Senhor. Porque imagine se Jesus tivesse só parado no nem só de pão viverá o homem. Santo Deus. Imagine se Jesus só conhecesse aquela palavra. O que seria de Jesus quando chegasse esse momento? Quando se deparasse com essa situação? É verdade. Talvez para mim ser feliz eu preciso fazer isso. Aleluia. O que será de nós se aprendermos uma parte da palavra, se não prosseguimos em conhecer? Aleluia. Porque a palavra do Senhor vai falar: Josué,
Aleluia. Medita nessa palavra de dia e de noite. Aleluia. Para que você não venha se desviar dela, para que você possa fazer conforme tudo o que quanto está escrito nela. Aleluia. Não é só um dia, não é outro. É todos os dias que nós precisamos aprender a meditar na palavra do Senhor, porque Satanás, ele insiste. Ele insistiu com Cristo. E ele insiste nos dias de hoje. Ele continua insistindo. Ele não para. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não descansa. Ele continua insistindo. Ele continua fazendo as suas propostas para querer nos tirar do propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondendo disse: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui mais uma vez ele insiste. E olha que Jesus já tinha mandado ele sair. Jesus falou: vai, Satanás, porque está escrito que só o Senhor adorarás. E aí parece que ele é tão cara de pau, tão sem vergonha, que ele volta a tentar Jesus. Parece que ele não aprende nunca. Aleluia. Ele volta a Jesus e fala assim, ó. Aí ele muda a estratégia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele muda a estratégia. Primeiro ele lança uma proposta. Ele fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí ele muda a estratégia e fala assim: já que você quer me combater com a palavra, eu também conheço a palavra. Aí Satanás vem e usa a palavra. Olha a estratégia dele. Ele é tão sujo, que ele pega a palavra. Pega uma palavra, distorce e lança para Jesus. Não está escrito assim? Que se você tropeçar, o Senhor ordenará anjos para te guardar? Não está escrito assim? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.